Você gostaria de conhecer a origem das línguas, quem as ensinou, de onde vieram e como foram transmitidas a todos os povos da humanidade? É realmente fascinante saber que no passado existia uma imponente torre que se elevava aos céus. A história da Torre de Babel é um dos relatos mais significativos e concisos encontrados na Bíblia. Mas por que as pessoas daquela geração decidiram construir uma torre? Qual era o propósito por trás de suas ações, e por que Deus não ficou satisfeito com isso? A diferença nesse caso é que, em vez de destruí-las como na geração do dilúvio, Deus tomou uma medida única, dele decidiu mudar as línguas das pessoas. Essa narrativa bíblica, como mencionado anteriormente, está registrada no livro de Gênesis. Hoje, compartilharei com vocês a história da majestosa Torre de Babel, dirigida por um homem chamado Nimrod. Ele ficou conhecido por sua maldade aos olhos de Deus e sua audácia em desafiar o próprio Criador. Nimrod, filho de Cush e descendente de Cã, conseguiu unir os povos que se multiplicaram após o dilúvio, descendentes de Sem, Cã e Jafé. Juntos, eles se propuseram a construir algo que desafiasse Deus. O nome Nimrod, que deriva do aramaico e hebraico, carrega significados relevantes. Em hebraico, refere-se à rebelião, aquele que se rebela contra Deus. Já no aramaico, a palavra Ogabaron está associada à exaltação, aquele que se eleva e se exalta a si mesmo. Portanto, Nimrod representa tanto o rebelde quanto o que se exalta a si mesmo, refletindo a natureza desafiadora desse personagem, características comuns ao inimigo da humanidade, Satanás. A Torre de Babel estava localizada na Mesopotâmia, a região onde Nimrod construiu várias cidades, incluindo Acade na terra de Sinear ou Senaar. Agora, vamos explorar o significado do nome Obabel, que deriva do antigo assírio Obab-Li ou simplesmente Obabel. Esse nome significa o porta de Deus ou o caminho para Deus, referindo-se a um termo sumério muito antigo Obabalu ou Obabialu, que também tem o mesmo significado de o porta de Deus ou o porta para Deus. No contexto fenício ou hebraico, descobrimos que o termo Obabel significa o confusão. Isso nos revela o plano maligno por trás da construção dessa imponente torre. A especulação interpretativa sugere que Nimrod desejava desafiar Deus, enfrentar o próprio eu, daí o nome Torre de Babel, simbolizando o caminho em direção a Deus ou, literalmente, o desafio e a invasão do reino celestial, o reino dos céus. Deus interrompeu a construção da Torre de Babel devido ao plano maligno de Nimrod. Os construtores da Torre de Babel foram reunidos e Deus deu a todos eles novas línguas, uma vez que antes todos falavam a mesma língua. Mas qual era essa língua que todos os povos do mundo falavam? Nos tempos antigos, havia uma língua comum entre todos os povos, conhecida como língua edamita, também chamada de língua enoquiana ou a língua dos anjos. Essa língua foi ensinada por Deus a Adão e continuou em uso até o momento da construção da Torre de Babel, quando Deus deu diferentes línguas. Isso resultou em confusão entre as pessoas presentes em Babel, já que cada um começou a falar uma língua diferente. As línguas que temos hoje, ou pelo menos muitas delas, são consideradas descendentes das línguas que se originaram na Torre de Babel. Ao longo dos milênios, as línguas evoluíram e se desenvolveram devido a fatores como sotaques e outros elementos linguísticos. As línguas mais antigas do mundo são consideradas aquelas que foram entregues na Torre de Babel. Os nomes das famílias linguísticas dessas línguas, ou seja, grupos de línguas relacionadas, são chamadas de família amitosamítica. Esse nome foi dado em referência aos descendentes de Sem e Cã, que eram irmãos e filhos de Noé, como mencionado na narrativa bíblica. Especialistas adotaram esse nome por causa da conexão bíblica existente com essa família de línguas. Além da família amitosamítica, existem outras famílias linguísticas antigas, como a família indo-europeia, que abrange línguas extremamente antigas. É interessante notar que muitas crenças antigas, incluindo o cristianismo, abordam a questão das línguas antigas voltando a Babel e, quando o fazem, relacionam tanto com o Deus Todo-Poderoso quanto com o coração humano e os sentimentos negativos de querer se elevar acima de tudo, como no caso de Nimrod.
Essa conexão é frequentemente vista em rituais antigos de magia e ocultismo, nos quais línguas antigas são utilizadas. Essas línguas são escolhidas porque remetem à rebelião contra Deus, mas também servem como lembrete de que Deus separou os povos para que eles não continuassem a realizar tais ações. No entanto, é importante destacar que, dentro do cristianismo e das práticas espirituais focadas em Deus, quando uma língua antiga é usada, busca-se uma aproximação com a língua edamita, a língua dos anjos. Agradecemos por acompanhar até aqui. Até breve.